Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Olha, gente, que linda ficou essa passadeira. Já fiz a videoaula do tapete menor, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então agora tem a videoaula da passadeira para vocês montarem aí o jogo de cozinha. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, os clientes de vocês vão amar, fica muito lindo, gente. Esse modelo é rápido, é um modelo fácil e econômico. Para fazer essa minha peça, eu utilizei 590 gramas de fio, mas ela ficou com a medida de 1,25 m, contando ali, ó, de uma pontinha do picô até aqui a outra, ela ficou com 1,25 m por 50 centímetros de largura na minha tensão de ponto. Na videoaula eu ensino como fazer maior. Para fazer essa peça, eu utilizei o fio número 6, na cor branca, amarelo ouro. Usei aqui, ó, uma sobrinha do fio mesclado e o vermelho. Vocês podem aí estar utilizando as sobrinhas que vocês de fio, né, que você tiver em casa, de barbante, e fazer peças lindas. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se você gosta desse conteúdo, né, desse tipo de vídeo, clica no gostei. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio número 6. Eu estou utilizando aqui o fio boca azul na cor amarelo ouro. Vou utilizar também na cor vermelha e na cor branca. Vou utilizar essa sobrinha aqui, ó, do fio mesclado para fazer o detalhe na minha peça. E para trabalhar com o fio número 6, eu vou usar agulha para crochê 3,5 milímetros e uma tesoura para arrematar o meu fio. Bom, gente, eu vou começar trabalhando com o meu fio na cor branca. Vou fazer aqui a minha laçadinha, que será o meu nozinho inicial. Esse nozinho, ele não é contado como uma correntinha, ó, vem aqui e aperta um pouquinho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um total, ó, 6. Vou fazer um total de 23 correntinhas. Fiz aqui um total de 23 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2, 3 e na quarta não, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha de base, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, ó, para que a gente fique com um intervalo de ponto tela aqui no começo da nossa carreira. Laço meu fio, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no ponto seguinte, um ponto alto. 2 correntes, laço o fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. No próximo ponto, novamente, um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. 2 correntes e vou seguir fazendo assim essa repetição até chegar no final. Grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui, gente, ó, mais um grupinho de 3 pontos altos, fiz 2 correntes de separação, laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira corrente, que é a última correntinha de base, ó, eu vou fazer um ponto alto também. Então, aqui no final, a gente ficou com um intervalinho de ponto tela igualzinho a gente ficou aqui no começo, ó. E ficamos com 3 grupinhos de 3 pontos altos. Viro a minha peça, agora eu vou subir 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos, bem no ponto do meio, e faço um ponto alto. Laço, venho no mesmo intervalo aqui, e faço mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, a gente tá formando o nosso primeiro leque, ó. Ficou assim. Não faço corrente de separação, laço meu fio, venho aqui em cima desse ponto alto, ó, do grupinho de 3 pontos altos, venho no ponto do meio e repito o meu leque. Fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui
novamente. Eu vou repetir com vocês até chegar aqui no final, ó. Laço meu fio, venho no último grupinho de 3 pontos altos, no ponto do meio, e faço mais um leque. Gente, essa base, ela é super fácil de fazer. A peça fica linda. Dá todo um charme na peça, essa base. Ó, então, aqui eu faço o meu leque. Fiquei aqui com um total de 3 leques, porque para cada grupinho de 3 pontos altos, a gente fez um leque. Agora, eu laço meu fio, venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Então, aqui, a minha segunda volta, ela ficou dessa forma. Viro o meu trabalho, subo 1, 2, 3 correntes. Eu sempre vou subindo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio. Agora, eu venho aqui dentro desse leque e vou repetir outro leque. Eu vou fazer leque sobre leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes, venho no mesmo intervalo e faço 2 pontos altos. Laço meu fio, não faço corrente de separação, venho no próximo leque e repito leque sobre leque. Então, aqui a volta de número 3, a gente vai seguir fazendo leque sobre leque. Segui fazendo aqui, gente, ó, leque sobre leque, cheguei aqui no final, laço meu fio, vou vir aqui, ó, você pode pegar em cima dessa correntinha, mas eu vou pegar aqui o ponto inteiro, ó, e faço um ponto alto. Então, aqui vai ficando assim a nossa peça. Viro meu trabalho, subo 3 correntinhas, laço meu fio, venho dentro do leque e repito leque sobre leque. Sempre leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Então, essa será a nossa repetição, gente. Olha que lindo vai ficando e é super fácil de fazer. A gente vai seguir fazendo essa repetição até ter um total de 55 carreiras. Mas a carreira de número 55, eu volto para fazer junto com vocês. Por quê? Para fazer aqui a base da nossa passadeira, a gente precisa ter um total de voltas aqui nessa base que seja ímpar, que é para dar certinho quando a gente estiver fazendo as carreiras contornando essa base. Então, tem que dar um total de carreiras que seja ímpar, contando com essa primeira carreira aqui e a última que a gente vai fazer diferente. Então, eu preciso ter um total de 55. Vou fazer aqui, vou adiantar as minhas 54 carreiras, contando com essa primeira. E a carreira de número 55, eu volto para fazer junto com vocês. Bom, gente, finalizei aqui, fiz todas as minhas voltas, a minha peça, ela tá ficando assim. Fiz um total de 54 voltas, né? 54 carreiras, contando lá com a primeira carreira que a gente fez aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos. E agora, a carreira de número 55, porque a gente precisa ter um número ímpar para dar certinho, eu vou fazer junto com vocês a carreira de número 55. Então, aqui, ó, eu subo as 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Isabela, se eu quiser continuar fazendo a minha peça para ficar maior, você vai seguir fazendo aí os seus leques. E a última carreira, que é essa carreira que a gente tá fazendo aqui, a gente vai ter que ser um número que seja ímpar. Então, para ficar mais fácil, eu fiz aqui, ó, tem 54 carreiras, né? Você vai aumentando aí de 2 em 2 carreiras, porque a última ela vai terminar sendo ímpar. Fiz as 3 correntinhas, ó, para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2, que será de separação. Fiquei com um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, venho dentro desse leque e faço 3 pontos altos agora, ó. 2 e 3. 2 correntinhas. Fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes. Agora, eu laço meu fio, venho aqui, ó, dentro do próximo leque e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas.
Laço o meu fio, venho no próximo leque novamente no intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, agora eu venho aqui, ó, nesse ponto que a gente fez e vou fazer um ponto alto para finalizar aqui a minha volta. Vou laçar e agora eu vou cortar o meu fio. Cortei aqui o meu fio e assim ficou o final da carreira aqui da base, né, gente? Ficou exatamente igual a gente fez aqui no começo, ó. No começo a gente tinha 3 grupinhos de 3 pontos altos e aqui no final ficou da mesma forma. Então, a última carreira ela vai ser igual à primeira. Vai começar com um intervalo de ponto tela e terminar com o intervalo de ponto tela. Então, com essa volta aqui, a gente ficou com um total de 55 carreiras, né? Que é o número ímpar. Sempre lembrando que aqui na base, a gente tem que ter um total de carreira que seja ímpar, contando com essa última carreira que a gente fez. Agora, eu cortei aqui o meu fio, eu vou pegar o meu fio na cor amarelo ouro. Para começar a fazer as voltas da minha peça, né? Para começar agora a trabalhar em volta da minha peça. Eu vou vir aqui, gente, ó, nesse intervalo aqui, para ficar mais fácil. Então, eu vou vir bem aqui, nesse intervalinho que a gente fez de ponto tela. Vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha. Agora, eu faço mais 2 correntinhas, contando com essa laçada que a gente prendeu o fio, a gente fica com um total de 3 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio e no mesmo intervalo eu vou fazer agora 3 pontos altos, para formar o leque aqui da ponta aqui da nossa peça, né? O nosso primeiro leque. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, laço meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes novamente, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes e aqui, ó, nesse intervalo de ponto tela, eu vou repetir o meu leque da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui tá ficando, ó, dessa forma, gente. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui. Então, agora, para trabalhar a lateral da minha peça, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Eu vou pular esse intervalo aqui, ó, vou vir no próximo e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um intervalo, venho no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, na lateral da minha peça, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição. Pulo um intervalo, no próximo grupinho de 3 pontos altos. Pulo um intervalo, no próximo grupinho de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou fazer assim por toda a lateral da minha peça. Quando chegar aqui no final, ó, a gente vai trabalhar grupinho de 3 pontos altos até chegar aqui. Porque esse grupinho a gente não trabalha e quando chegar nesse intervalo de ponto tela, a gente vai fazer aqui exatamente a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Então, a gente vai fazer um leque, 2 grupinhos de 3 pontos altos e um leque.
Quando chegar aqui desse lado, a gente vai repetir tudo que fez aqui. Grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, sempre pulando um intervalo e trabalhando no próximo. Então, não esqueçam, gente, ó. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho. Eu vou fazer o meu e volto mostrando os detalhes para vocês. Quando chegar aqui nesse intervalo de ponto tela, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó, desse lado. Leque de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Em cada intervalo de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos altos. E quando chegar aqui, ó, outro leque exatamente igual a gente fez aqui. Com essa sequência, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1, com a cor amarela. Bom, gente, finalizei aqui minha volta. Então, eu fiz aqui, ó, toda essa parte junto com vocês. Comecei a fazer aqui a parte da lateral. E na lateral, fui intercalando, ó, como eu falei pra vocês. Um grupinho, pulei o próximo, fui no grupinho seguinte. Fui no grupinho não, gente. Fiz um grupinho de 3 pontos altos, pulei o espacinho seguinte, vim no próximo, ó, fiz o grupinho. Pulei um espaço, vim no próximo e fui fazendo essa repetição por toda a lateral aqui da minha peça. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. Quando chegou aqui no final, ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, pulei um intervalo e vim aqui no meu intervalo de ponto tela e já fiz o meu leque exatamente igual eu fiz ali do outro lado. 2 grupinhos de 3 pontos altos e o leque novamente. Pulei um espacinho aqui na lateral, ó, igual eu fiz aqui e segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. Não tem segredo, gente, ó. É super fácil, rápido, vocês vão amar fazer esse modelo e vocês vão vender bastante também. Fica muito lindo. Então, chegando aqui no final, eu fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, ó, esse intervalo eu não trabalho, venho aqui onde eu comecei a fazer o leque, conto 1, 2, e na terceira correntinha eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Deixa eu colocar aqui. Vai ficando assim. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas, que é dentro do leque, ó. Então, eu vou seguir caminhando aqui com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu intervalo de 2 correntinhas, deixa eu virar aqui a minha peça. Ó. Cheguei no meu intervalo de 2 correntinhas, agora eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 pontos altos, mais 4 pontos altos aqui dentro, gente, ó. Pra gente ficar com um total de 5 pontos altos. Então, eu trabalho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, a gente fica com um total de 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 1, 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e vou repetir o meu grupinho de 5 pontos altos. Essa parte a gente tem que observar bem para não ter erro, porque se errar aqui, a gente vai errando a peça inteira, gente. Então, ó, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntes, e agora eu vou seguir fazendo aqui os meus grupinhos de 5 pontos altos, separados por 2 correntes, em cada intervalinho desse de 2 correntes, até chegar aqui no meio desse leque. Bom, gente, finalizei aqui os meus grupinhos de 5 pontos altos, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos. Vou sempre tirar como base, ó, esse leque e esse leque aqui, porque a gente vai começar a trabalhar agora carreiras com aumento nessa parte aqui da curva da nossa peça. Sempre a partir, ó, dos pontos que tem dentro desse leque até os pontos que tem dentro desse leque aqui. Então, fiz 5 grupinhos de 5 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Sempre, tudo que fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui. Então, aqui, ó, eu já fiz as minhas 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho no primeiro intervalo aqui de 2 correntinhas e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2,
e 3. Fiz o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e agora eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de 2 correntinhas. Ó, vai ficando assim. Vou seguir fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes em toda a lateral da minha peça até chegar no final. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó. Tá ficando assim. Agora, chegando aqui no final, fiz até o último intervalo de 2 correntes. Faço 2 correntes e quando chegar nessa parte aqui, ó, entre um leque e outro, lembra que a gente vai fazer os grupinhos de 5 pontos altos, igual a gente fez ali do outro lado, ó. Então, a gente fez 2 correntes, laço meu fio, venho dentro desse leque e faço o meu grupinho de 5 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntes e aqui nessa parte, ó, entre um leque e outro, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Então, a gente vai ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos. A gente vai trabalhar grupinhos de 5 pontos altos até chegar aqui dentro desse leque. Quando chegar nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos desse lado aqui. Então, a gente vai fazer em cada intervalo desse de 2 correntes, um grupinho de 3 pontos altos. Essa será a repetição da nossa volta de número 2. Bom, gente, segui aqui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, em cada intervalo de 2 correntes. Então, tudo que eu fiz aqui, ó, nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 5 pontos altos. Ficou assim. Chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Finalizei toda a minha volta de número 2. Agora, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no ponto alto seguinte, ó, e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto novamente, ó. E aqui no último ponto, a gente vai trabalhar aqui 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, aqui a gente trabalhou o nosso primeiro aumento. Ó, fiz um, laço o fio, venho no mesmo espaço e faço mais um. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, na carreira anterior, a gente tinha 5 pontos altos. Nessa carreira, a gente vai ficar com um total de 6, contando com essas 3 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho de 5 pontos altos e faço a mesma repetição. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui, nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo pontinho. 2 correntes, e agora eu vou fazer essa mesma repetição até chegar aqui, ó, no meu último grupinho, com os 5 pontos altos, ó. A gente tinha 5, a gente tá ficando com 6 porque estamos trabalhando o aumento no último ponto. Então, sempre tirando como base, ó, entre um leque e outro, a gente vai trabalhar aumento no último ponto até chegar aqui nesse grupinho. Trabalhei aqui, gente, ó, um aumento no último ponto por todos os 5 grupinhos. Então, agora a gente ficou com um total de 5 grupinhos de 6 pontos altos. Do outro lado, a gente vai fazer essa mesma repetição. Para trabalhar aqui a lateral da minha peça, eu fiz, ó, 1, 2 correntinhas agora. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos, eu vou vir no primeiro ponto alto e vou fazer aqui em cima desse ponto alto mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o meu fio e agora no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um grupinho
de 3 pontos altos. Trabalho 1, 2 e 3. 2 correntinhas. E agora, aqui na lateral da minha peça, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos de 2 correntes, até chegar no último grupinho aqui, ó, no último intervalo de 2 correntinhas. Aqui tá o último grupinho, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas. Bom, gente, segui fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu vou laçar e nesse último grupinho de 3 pontos altos, eu vou vir nesse ponto alto aqui, ó, no último ponto alto e vou fazer um ponto alto. Que é para ficar aqui da mesma forma que ficou aqui no começo, gente, ó. Aqui a gente ficou com um intervalinho de ponto tela. Então, aqui no final, vai ficar da mesma forma. Faço 2 correntinhas, laço meu fio e agora, desse lado aqui, ó, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, igual eu fiz ali do outro lado. E quando chegar aqui nesse último ponto, eu faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. 2 correntes. E vou fazer aqui, desse lado, a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, aqui a gente tinha 5 grupinhos de 5 pontos altos. Agora, a gente vai ficar com um total de 5 grupinhos de 6 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Quando chegar nessa lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, essa será a sequência da nossa volta de número 3. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz os meus 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto aqui, ó, em cima do último ponto alto. 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha desse ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar minha volta de número 4 com a cor amarela. Então, fiz 1, agora eu faço 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer aquela sequência aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Ó, trabalho ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui no último ponto, eu vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Ó, deixa eu virar aqui minha peça um pouco. Então, aqui eu faço 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir fazendo essa sequência, ó. Eu vou seguir fazendo um aumento no último ponto alto de cada um desses grupinhos por todos esses 5 grupinhos aqui que a gente estava trabalhando. Então, eu vou fazer... Aqui a gente ficou com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. A gente vai ter 5 grupinhos de 7 pontos altos. Vou seguir fazendo até chegar aqui no meu último grupinho. Bom, gente, fiz aqui os meus 5 grupinhos, ó, com aumento. Então, eu fiquei com 5 grupinhos de 7 pontos altos. Chegando aqui na lateral da minha peça, eu já fiz as minhas 2 correntinhas, ó. Fiz as 2 correntinhas, agora eu laço meu fio, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço meu fio e no intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer agora um total de 2 pontos altos, para ficar aqui com um grupinho de 3 pontos altos, ó, no início da carreira aqui da lateral da minha peça. Então, observem que essa carreira aqui, ela tá ficando exatamente igual a essa carreira de número 2. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa será a nossa sequência da nossa volta de número 4. Tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir do outro lado. Aqui na lateral, ó, iniciamos a carreira com um grupinho de 3 pontos altos.
Vamos seguir fazendo 3 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas. Quando chegar aqui no final da lateral, ó, a gente vai fazer aqui da mesma forma que a gente iniciou ali a nossa lateral. 2 pontos altos no intervalo de 2 correntes e 1 ponto alto em cima desse ponto alto. Quando chegar na parte aqui dos aumentos, a gente segue fazendo o aumento no último ponto até chegar aqui, ó, nesse último grupinho. E tudo que a gente fez aqui desse lado, que a gente fizer desse, né, a gente repete desse lado aqui. Então, gente, essa será a nossa sequência da volta de número 4. Eu vou finalizar aqui toda a minha carreira. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, ó, essa carreira de número 4, na lateral, ela ficou igual à carreira de número 2. Observem que agora são repetições. A próxima volta, ela vai ficar na lateral igual a essa carreira aqui de número 3. No caso, a carreira de número 5, a gente vai iniciar agora, ela vai ficar igual a essa carreira de número 3. Então, aqui, nessa parte dos aumentos, a gente vai seguir fazendo o aumento no último ponto. Eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas. Vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Ó, um ponto alto. Sobre cada ponto desse de base. E quando chegar aqui, nesse último ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo pontinho de base para trabalhar mais um aumento. Então, agora eu vou seguir fazendo a mesma repetição que eu vinha fazendo nas carreiras anteriores. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, até chegar aqui, ó, no último grupinho com aumento. Gente, finalizei aqui, ó, fiz um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, então eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 grupinhos de 8 pontos altos. Agora, chegou aqui na lateral da peça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui na carreira de número 3. Então, eu fiz as minhas 2 correntes, vou laçar o meu fio, vou vir em cima desse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntes, laço o meu fio e agora em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou fazer os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó. Vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, todos eles separados por 2 correntes. E quando chegar aqui no final, ó, da lateral da minha peça, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui na volta de número 3. A gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto em cima desse último ponto. Chegou na parte dos aumentos, continuamos fazendo um aumento no último ponto pelos 5 grupinhos que a gente vinha trabalhando com aumento. E tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Então, gente, essa aqui será a nossa sequência, ó, da nossa volta de número 5. Eu vou completar aqui toda a minha volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo. Então, aqui no final, ficou exatamente igual, ficou lá no começo, ó. Ficou igual a essa volta de número 3. A gente finalizou toda a volta de número 5. Aqui nos aumentos, a gente seguiu trabalhando o aumento no último ponto. E tudo que a gente fez nessa lateral, a gente repete, ó, nessa lateral aqui. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, ó. Vai ficando bem retinha, gente, ó. Tudo que eu fiz desse lado aqui, ó, nessa curva, eu repeti ali do outro lado também. Então, ficou assim. Agora, a gente vai dar início à nossa volta de número 6. Ó, vamos iniciar aqui a nossa volta de número 6. Vou iniciar aqui, gente, a minha volta de número 6. Ó, vou subir 1, 2, 3 correntinhas novamente para dar a altura de um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores, mas essa volta de número 6, ela vai ter uma diferença. Ó, um ponto alto sobre cada um desses de base.
E quando chegar aqui no último ponto desse grupinho, eu vou fazer um aumento no último ponto. Agora, eu não vou fazer corrente de separação, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de duas correntes e vou fazer 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos. Uma laçadinha, ó, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. Então, nessa volta de número 6, a gente vai seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, ó. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E aqui na parte dos aumentos, a gente vai seguir fazendo o aumento no último ponto, igual a gente fez aqui, ó, nesse primeiro desenho. Nos intervalos de duas correntes, a gente faz 2 pontos altos, igual a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fizer desse lado aqui, a gente vai repetir do outro lado. E tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. No último ponto, sigo fazendo meus aumentos, ó, igualzinho eu fiz aqui. Quando chegar aqui na parte da lateral, em cada intervalo de duas correntes, a gente faz 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a volta de número 6. Bom, gente, chegando aqui no final, eu vou contar 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e agora eu vou cortar esse meu fio. Porque eu vou mudar de cor. Então, aqui, na minha volta de número 6, eu trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base, segui fazendo os meus aumentos, ó, no último ponto de cada um desses grupinhos aqui que eu vinha trabalhando aumento. E aqui na parte da lateral da minha peça, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base e nos intervalos de duas correntes, 2 pontos altos, ó. Então, o meu trabalho, ele tá ficando assim. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Bom, gente, peguei aqui o meu fio na cor verde, porque agora a gente vai fazer o detalhe da nossa peça. Esse ponto, gente, dá todo um charme no nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho, em cima desse ponto alto, ó. Vou vir aqui em cima desse mesmo ponto alto que eu finalizei. Vou vir aqui em cima desse ponto e vou prender o meu fio na cor verde, fazendo uma laçadinha. Então, aqui é a minha primeira correntinha. Faço 1 e 2. Contando com essa primeira, a gente tem um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Esses dois fios, eles ficam juntos e facilita o arremate, porque a gente faz 2 nozinhos. Fiz aqui as minhas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, vou fazer mais 2 correntinhas, que será de separação. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no mesmo intervalinho onde eu fiz a minha laçadinha, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com o meu primeiro ponto V. Laço o meu fio, eu não vou fazer corrente de separação, eu pulo pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu repito. Um ponto alto, 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta, gente, ó. Então, tanto aqui na parte oval da minha peça, né, na parte aqui da curva do meu trabalho, quanto aqui na lateral da peça, eu vou fazer essa mesma repetição. Pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e faço o meu pontinho V. Eu vou seguir fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. A minha peça, ela tá ficando assim, segui pulando os 2 pontos altos, os 2 pontos de base indo no terceiro ponto.
Aqui no final, sobrou um ponto apenas, mas não dá diferença. Aqui na minha passadeira, eu fiz uma diferença, gente. Aqui, eu pulei, ó, 1, 2, 3 e fui no quarto ponto. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, eu fiz só em um grupinho, eu fiz isso. Pulei 3 pontos e fui no quarto ponto. O restante, eu fui fazendo assim, 2 pontos, indo no terceiro fazendo meu V simples, 2 pontos no terceiro V simples. E aqui sobrou um pontinho apenas. Se eu não tivesse feito essa alteração aqui, teria sobrado os 2 pontos. Mas como eu já tinha feito desse lado, para ficar igual, aqui eu pulei 2 pontos e fui no terceiro também. Mas se a sua peça tá embabadando, siga aqui na lateral fazendo dessa forma que eu fiz aqui, ó. Pula 1, 2, 3, vai no quarto ponto. Pula 3 pontos e vai no quarto ponto. Mas se você tá fazendo assim, pulando só 2 pontos e indo no terceiro e dá certo, então você pode continuar. Então, aqui eu vou vir na minha terceira correntinha, ó, conto 1, 2, 3. E na terceira eu vou prender e fechar aqui a minha volta com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora eu vou cortar esse fio para fazer a troca de cor. Eu vou fazer agora as tulipinhas, gente, que fica um charme. Ó, então aqui eu vou trabalhar agora com o meu fio na cor vermelha. Peguei aqui o meu fio na cor vermelha. Vou vir aqui, ó, eu caminhei com um ponto baixíssimo aqui para dentro desse V simples para ficar mais fácil a hora do arremate, ó. Então, eu vou vir aqui dentro desse V e vou prender o meu fio na cor vermelha, fazendo aqui uma laçadinha. Esses 2 fios, ó, eu sempre gosto de deixar eles juntos, porque depois a gente dá 2 nozinhos para fazer o arremate. Subo mais 2 correntes. Ó, subo uma correntinha apenas, ó. Fiz uma laçadinha e uma correntinha. Pra ficar com um total aqui de 2 correntes. Não vou fazer 3, gente. Eu vou laçar, vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer meio ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço e faço meio ponto alto não, um ponto alto sem fechar. Então, aqui eu tenho 3 laçadinhas, ó. Laço, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto sem fechar. Novamente, ó, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar. Fiquei aqui com 5 laçadinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio e fechar todas elas juntas. Fiz aqui a minha primeira tulipinha. Gente, olha que charme. Esse ponto aqui dá todo um charme na peça. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto V. E vou fazer um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos sem fechar. 3 pontos altos sem fechar. E agora, eu vou fazer o meu quarto ponto alto sem fechar. Ficou assim. Ficou com 5 laçadinhas na agulha, eu puxo e fecho todas elas juntas. 3 correntinhas, laço e vou seguir fazendo essa repetição agora, gente, por toda a minha volta. Em cada V simples desse, eu vou fazer uma tulipinha com 4 pontos altos sem fechar, fechando todos eles juntos. Eu vou seguir fazendo assim, ó, por toda a minha volta. Ó, 4 pontos altos sem fechar, fecho todos eles juntos. Essa será a repetição de toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta, fazendo aqui as tulipinhas. E olha que lindo ficou, gente. Dá todo um detalhe. Esse ponto fica muito lindo. Dá todo um charme na peça. Então, fiz aqui as minhas 2 correntinhas. E pra fechar a minha volta, eu vou vir aqui, ó. Vou passar a minha agulha pegando todas aquelas laçadinhas, ó, que a gente fez. E vou prender com um ponto
baixíssimo, para ficar bem aqui no centro da minha tulipinha. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para um intervalo aqui de 3 correntes e vou prender aqui, ó, e vou laçar esse meu fio. Aqui eu já cortei e aqui, gente, ó, fica perfeito a emenda aqui, né? O acabamento da nossa tulipinha, pegando aqui todos os pontos. Ficou assim. Fica muito lindo esse ponto, gente, ó. Um charme total na peça. Bom, gente, agora eu vou pegar aqui o meu fio, ó, na cor amarelo, novamente. Vou vir bem aqui nesse intervalo de correntinhas que eu fiz, ó, bem aqui. E vou prender esse meu fio na cor amarela, fazendo a minha laçadinha, ó. Subo 2 e 3 para dar altura de um ponto alto. Observem que aqui a gente tá trabalhando, ó. Eu vou começar trabalhando bem aqui na parte da curva da minha peça. Então, essa tulipinha aqui, ó, ela é a primeira tulipinha aqui da curva do meu trabalho, ó. Aqui, gente, ó, essa daqui é a última tulipinha da curva da minha peça também. Já ficou bem certinho aqui, gente, ó. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui de uma forma, e quando chegar aqui na lateral, eu vou trabalhar de uma forma diferente. Mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, aqui, eu fiz as minhas 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Novamente, no mesmo intervalo, ó, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, contando com as 3 correntes iniciais, a gente fica com um total de 4 pontos altos. Laço meu fio, não faço corrente de separação, venho aqui no próximo intervalo de 3 correntinhas e faço 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui, gente, em cada intervalo desse, ó, de correntinhas, eu vou seguir fazendo grupinhos de 4 pontos altos, até chegar aqui, ó, eu vou tirar como base essa tulipinha aqui, ó, que é a última tulipinha antes de chegar aqui na parte da lateral da minha peça. Então, eu vou trabalhar grupinhos de 4 pontos altos até esse intervalo aqui, ó, de correntinhas, já começando aqui a parte da lateral. Eu vou trabalhar até chegar aqui. Vocês vão tirar como base aqui, ó, esse grupinho que a gente vinha fazendo aumento no último ponto. Então, ele tá aqui rente com o nosso ponto, ó, com o nosso grupinho. Eu vou trabalhar aumentos até chegar aqui. Aumentos não, grupinhos de 4 pontos altos. Bom, gente, segui trabalhando aqui grupinhos de 4 pontos altos, ó, até chegar aqui rente com o meu desenho, ó. Então, eu fiz até chegar aqui. Nessa parte, não precisa contar, gente, a quantidade. Ó, eu tirei como base esse desenho. Então, quando eu finalizar aqui a minha volta, bem aqui, ó, nesse último, eu também vou fazer um grupinho de 4 pontos altos, para tirar como base aqui o meu desenho. Nessa parte oval aqui, eu vou fazer grupinhos de 4 pontos altos, que é para minha peça ela não ficar embabadada. Chegando aqui na parte da lateral, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos agora, que é para essa parte aqui ela não embabadar. Essa aqui é para ela não ficar curvada, né? Não ficar levantando assim, ficar retinha. E essa parte aqui da lateral é para ela não ficar embabadada. Se eu fizer com 4 pontos altos a parte da lateral, no meu ponto a minha peça ela vai embabadar. Mas se você tem um ponto muito apertado e você fizer aqui, ó, 4 pontos altos na lateral e você vir que a sua peça está reta, então você pode seguir fazendo. Então, aqui, né, tirei como base, lembrando que tudo que a gente fizer desse lado aqui, gente, a gente vai repetir do outro lado. Então, do outro lado, na parte aqui, ó, da curva, vocês vão fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui e tira como base aí o desenho, ó. Então, o meu grupinho de 4 pontos altos tá rente com esse desenho, igual tá aqui desse lado. Aqui na parte da lateral, eu vou fazer
3 pontos altos apenas. Então, eu laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo e vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos apenas. Venho no próximo intervalo e faço novamente um grupinho de 3 pontos altos, que é para minha peça ela ficar bem certinha e não ficar aquela peça embabadada, gente, ó. Então, aqui eu vou seguir fazendo a lateral da minha peça, grupinhos de 3 pontos altos, e quando chegar lá na parte dos desenhos, eu vou tirar novamente como base o desenho, para começar a trabalhar os grupinhos de 4 pontos altos. Então, essa será a repetição, ó. Tudo que a gente fizer desse lado aqui, nessa curvinha, a gente vai fazer na outra, e tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui. Então, nessa lateral, a gente também vai fazer grupinhos de 3 pontos altos para a peça ficar retinha. Então, eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a parte de pontos altos. Como eu falei para vocês, tirei como base aqui, ó, a minha tulipinha aqui, que é rente com esse desenho. E trabalhei o grupinho de 4 pontos altos até o intervalinho depois dela, ó. Então, eu trabalhei até aqui. Vocês não precisam contar. Se você precisar fazer um intervalinho a mais de 4 pontos altos, não vai dar diferença. Aqui no final, para ficar certinho, igual ficou aqui, ó, no começo não, igual ficou aqui nesse desenho, que a gente tem aqui a última tulipa, que foi rente com o desenho, né? Pode ser que a sua tulipinha fique um pouquinho pra cá, não tem problema. Então, eu trabalhei, tirei como base aqui essa tulipinha e trabalhei até o ponto, o intervalo de correntinhas depois dela. Aqui, pra ficar certinho, o último intervalo eu trabalhei 4 pontos altos antes de fechar minha carreira. Por quê? Porque aqui, ó, tá a minha primeira tulipa, que é rente aqui com o meu desenho. Então, eu tenho que trabalhar o 4 pontos altos nesse intervalo de correntinhas aqui, ó, pra ficar certo. Então, cheguei aqui, trabalhei os meus 4 pontos altos, vou vir aqui na terceira correntinha desse ponto e vou prender, fechando aqui a minha volta com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Então, aqui na parte da lateral da minha peça, eu trabalhei grupinhos de 3 pontos altos. E aqui na parte, ó, da curva do trabalho, tanto desse lado quanto do outro, os grupinhos de 4 pontos altos. Vou pegar aqui o meu fio na cor branca agora. Ó, peguei o meu fio na cor branca. Vou vir aqui, em cima desse ponto alto. Para ficar mais certinho, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, para ficar aqui rente com esse desenho também, ó. Então, eu vou vir aqui e vou prender o meu fio fazendo uma laçadinha. Por que rente com esse desenho? Porque nessa parte, a gente vai fazer uma diferença também da parte aqui da lateral. Então, prendi, ó, com um ponto, com uma correntinha, subo mais 2 correntes para ficar com um total de 3 correntinhas e da altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. 2 correntes, laço o fio. Agora, eu vou pular esse pontinho aqui de base. Vou vir no próximo e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Novamente, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas. Laço meu fio, pulo um ponto apenas. Então, aqui, nessa parte do desenho da nossa peça, a gente vai seguir fazendo essa repetição, mas a gente vai pular um ponto apenas de base, ó. Como vocês estão vendo, a gente tá fazendo os grupinhos de 3 pontos altos e pulando apenas um ponto, que é para nossa peça continuar ficando retinha. Então, aqui em toda essa parte, ó, toda essa parte aqui dos desenhos, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição, pulando
um ponto apenas, ó. Então, vou tirar aqui como base o meu desenho, continuo tirando como base o meu desenho, vou trabalhar aqui os grupinhos, né, de 3 pontos altos, pulando um ponto de base, até chegar aqui, ó, nessa outra lateral, até chegar aqui rente com esse desenho. Eu vou seguir fazendo dessa mesma forma. Bom, gente, segui trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, pulando um ponto de base apenas e 2 correntes de separação. Eu segui fazendo essa repetição até chegar aqui, ó, pulando um ponto apenas, tirei como base aqueles grupinhos de 4 pontos altos. Então, até chegar aqui no último grupinho, que é o grupinho, ó, rente com aqui a finalização do desenho que a gente vinha fazendo aumento no último ponto, né? Então, trabalhei até aqui pulando um ponto apenas. Na parte da lateral, eu vou pular 2 pontos de base. Então, aqui na parte da lateral, eu faço 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, nessa volta, a gente precisa lembrar que para dar certinho a parte do bico, a gente tem que ter um total de grupinhos desse de 3 pontos altos que seja um número par. Se dá um número ímpar, não vai dar certo, tem que ter um número par. Então, aqui, na parte da curva do meu trabalho, para minha peça ela ficar retinha, eu precisei pular um ponto apenas de base. E na lateral, para minha peça não embabadar, eu vou pular 2 pontos, ó. Então, aqui em toda a lateral da minha peça, eu vou pular 2 pontos altos. Quando chegar ali perto dos desenhos, que chegar na parte dos aumentos que a gente fez, né, de 4 pontos altos, eu já começo a pular um ponto apenas. Vocês vão fazendo aí a peça de vocês, né? Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir do outro. Tudo que a gente fizer nessa lateral, a gente vai repetir aqui, ó, nessa lateral também. O importante é que vocês vão fazendo aí a distribuição de pontos de uma forma, né, que seja par, os grupinhos de 3 pontos altos, que dê par. Então, se você estiver fazendo em outros tamanhos, vocês vão fazendo aí e no final tem que dar uma quantidade de grupinhos que seja par. Eu vou seguir fazendo aqui a minha peça. Na minha lateral, eu vou pular 2 pontos. E na parte oval aqui, né, na parte da curva da minha peça, eu vou pular um ponto apenas. Mas, se por acaso você estiver fazendo e você vir que pulando 2 pontinhos na peça inteira, a sua peça ela vai ficar retinha, você pode seguir pulando 2 pontos, igual eu tô fazendo aqui, ó, na parte da lateral. Para minha tensão de ponto, eu precisei fazer essa diferença, né? Na parte do desenho, eu pulei apenas um ponto e na lateral, 2 pontos de base. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, fiquei aqui com um total de grupinhos de 3 pontos altos par. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho e sobrou um ponto apenas, ó. Aqui a parte que é os 4 pontos altos. Vou vir aqui no meu terceiro ponto e vou fechar essa volta, prendendo aqui com um ponto baixíssimo. Então, gente, segui fazendo, né, como eu falei para vocês, e eu precisei fazer uma alteração. Aqui, nessa lateral, a gente vinha pulando, ó, tanto nessa lateral aqui desse lado, quanto na lateral desse lado aqui, a gente vinha pulando 2 pontos altos, indo no terceiro e fazendo os grupinhos. Aqui, ó, em um dos espacinhos, em apenas um espacinho, bem aqui, eu pulei um ponto apenas, ó, para fazer, fiz essa adaptação para dar certinho e ficar uma quantidade, né, de grupinhos que seja par. É importante que sempre dê uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, que é para dar certinho o nosso bico, independente do tamanho que você esteja fazendo. Então, eu fiz essa adaptação desse lado, né, que tá bem aqui, eu pulei um ponto apenas, e fiz também na outra lateral aqui, desse lado, eu fiz também uma adaptação. Então, se você estiver fazendo outros tamanhos, lembrem sempre que tem que ter um total de grupinhos de 3 pontos altos que seja par, para dar certinho o nosso bico. Então, agora eu vou pegar esse fio e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas, só para ser mais fácil a hora do arremate. Porque agora eu vou trocar de cor novamente, ó. Vou laçar e vou cortar
esse meu fio. Cortei aqui o meu fio, gente, ó. Tá bem aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio na cor amarela, vou vir bem aqui nesse espacinho de 2 correntes e vou prender o meu fio amarelo, ó, fazendo uma laçadinha. Subo 2 e 3, para dar altura de um ponto alto. Agora, ó, os 2 fios, eles ficam juntos, depois a gente dá 2 nozinhos para arrematar. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas que a gente fez, a gente fica com um total de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no mesmo espaço aqui de 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, eu fiquei com um leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação, laço meu fio, venho no próximo intervalo aqui de 2 correntes e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e vou repetir o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Então, essa aqui será a nossa repetição. Em um intervalo de correntinhas, a gente faz um leque, no próximo, um ponto alto. No próximo, um leque, no próximo, um ponto alto. Sempre separados aqui, ó, por uma correntinha antes do ponto alto e depois do ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a mesma sequência que eu falei pra vocês, ó, tá ficando assim a minha peça. Então, agora, fiz o meu ponto alto, uma correntinha, vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz, pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Por isso, gente, que essa volta aqui, ó, com a cor branca, ela tem que ser uma quantidade de grupinhos que seja par, que é para dar certinho aqui, ó, a nossa primeira carreira do bico, né? Para o bico de acabamento ele dar certinho. Então, agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e uma corrente que será de separação. Laço meu fio, venho aqui no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação, e dentro daquele intervalo de uma corrente, de 2 correntes, a gente vai fazer um ponto alto. A gente ficou aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Não faço corrente de separação agora, venho em cima desse ponto alto aqui e faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho aqui em cima desse leque, faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Novamente, ó. Um ponto alto, uma corrente. Dentro do leque, um ponto alto, uma corrente, e vou fazer agora um ponto alto sobre cada pontinho de base, todos eles separados por uma correntinha. Cheguei aqui no final, em cima desse ponto alto aqui, eu prendo com um ponto baixo. Então, a minha peça, ela vai ficando assim. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta.
Bom, gente, chegando aqui no final, prendi aqui com um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha desse ponto que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio, porque eu vou fazer agora o detalhe do bico, né? Com a cor branca. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o ponto ao lado para facilitar a hora do arremate. Então, a minha peça, ela tá ficando assim. Quando a gente faz essa carreira aqui, a gente acha que ele vai ficar um pouquinho, vai dar uma leve embabadada, mas não dá, gente, ó. Ele fica super certinho. Quando a gente fizer a próxima carreira, ele já vai deixar a nossa peça ainda mais retinha. Então, agora eu peguei aqui o meu fio com a cor branca. Vou vir bem aqui nesse intervalo de uma correntinha que eu caminhei com o meu fio, ó. Bem aqui no intervalo de uma correntinha. E vou prender esse meu fio fazendo uma laçadinha. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, do meu ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto picô. Vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Subo três correntinhas novamente, venho aqui pegando essas duas laçadinhas do meu ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picô maior. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pego essas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto picô maior. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui pegando as duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui pegando essas duas laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho aqui no último intervalo de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, ó, ficou dessa forma. A gente ficou com um total de 5 pontos picô, sendo aqui o terceiro ponto maior. Eu fiz com 5 correntinhas para dar aqui esse detalhe na minha peça. Mas, se você preferir fazer todo com 3 correntes, você também pode fazer. Então, agora, finalizei aqui os meus 5 pontos picô. Vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu faço uma, duas laçadinhas na agulha. Vou vir aqui... Vou tirar como base sempre esse leque, gente, ó. Então, eu vou vir nesse ponto aqui, ó. Dentro desse espacinho que a gente fez o leque, eu vou vir nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Nessa carreira que a gente fez com a cor branca. E vou pegar ele aqui por trás, fazendo aqui um ponto alto duplo. Então, eu puxo um pouquinho, faço a minha laçadinha. Puxo um pouquinho, solto a minha segunda e agora a terceira laçadinha. Fiz aqui um ponto alto duplo. Novamente, uma, duas laçadinhas. Sempre tirando base, como base aqui o meu leque. Vou vir nesse ponto aqui, ó, de dentro. E vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu venho, ó, puxei as duas. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Puxo, solto duas. Ó, sempre eu dou uma alongadazinha aqui no ponto, ó. Puxo, solto duas e agora fecho todas elas juntas. Fiz mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na laçadinha, ó, faço meu ponto picô. Venho no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Agora, eu subo três correntinhas novamente e faço mais um ponto picô, pegando aqui as minhas duas laçadinhas, ó. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o ponto picô maior com 5 correntinhas. Venho aqui pegando a laçadinha do meu ponto, um ponto baixo. Venho no próximo intervalo
ó, um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto picô maior. 3 correntinhas, finalizo aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. 3 correntinhas, venho aqui na laçadinha do ponto, ó, no pezinho do ponto, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui, gente, será a nossa repetição. A gente vai seguir fazendo assim por toda a volta da nossa peça. Sempre aqui entre um leque e outro, a gente vai fazer esses 2 pontos altos, ó, duplo, para ficar com esse detalhe. Sempre trabalhando aqui, ó, dentro, tirando como base o leque, trabalhando esse ponto aqui de dentro. Sempre os pontos aqui de dentro. Então, a minha peça, ela vai ficando assim. Vou fazer aqui mais esse ponto alto duplo junto com vocês. Faço 1, 2 laçadinhas, ó. Venho aqui nesse ponto de dentro, pegando ele por trás. E vou fazer o meu ponto alto duplo, ó. Puxo um pouquinho, solto 2 laçadinhas. Puxo um pouquinho, solto 2 laçadinhas novamente e fecho. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou fazendo assim por toda a minha volta. Bom, gente, chegando aqui no final, segui fazendo aquela mesma repetição, ó, que eu mostrei pra vocês. A minha peça, ela tá ficando assim. Chegou aqui no final, eu já fiz o meu último ponto alto duplo, ó, aqui dentro, né, nesse último ponto dos 3, pra ficar sempre assim, ó. E agora, eu vou vir aqui, onde eu fiz aquele meu primeiro ponto baixo, e vou prender o meu fio, ó, vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e eu já cortei o meu fio. Então, a minha peça, ela tá ficando assim, gente. Depois vocês vão dando uma arrumadinha aqui, ó, no bico. E olha que charme esse bico dá na peça. Fica muito lindo, ó. Ficou assim. Lembrando que o último ponto alto duplo a gente fez aqui, ó, tirando como base o leque no ponto de dentro aqui, ó, pra ficar igual os outros que a gente vinha fazendo. Pra arrematar esse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio aqui por entre esses pontos, gente, ó. Então, eu vou passando ele aqui por entre os pontos que eu fiz na cor branca. Aqui na parte da frente, fica perfeito o arremate. Então, passei aqui o meu fio, agora eu vou vir aqui e vou cortar essa ponta. Lembra daqueles fios que eu falei pra ficar junto, pra facilitar a hora do arremate? Eu venho aqui, ó, e faço 2 nozinhos. O primeiro não aperto tanto. O segundo, eu aperto bastante, ó. Venho aqui e corto as pontas. Depois, eu pego um pinguinho de cola pano, gente, ó, e coloco aqui pra não soltar. Também dá pra usar cola de silicone. Eu faço isso com todas essas pontinhas. Então, agora, eu vou abrir a minha peça aqui pra vocês verem o resultado final. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da minha peça. Ficou linda, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.